Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité e pelas nossas redes sociais. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Estamos celebrando o quinto domingo da Páscoa. Nós temos como palavra de Deus Atos capítulo 14, versículo 21 em diante, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 5 e João capítulo 13, versículo 31 a 35. Então, meditemos a palavra de Deus. Na primeira leitura, nós temos um relato de Paulo e Barnabé contando as maravilhas que foram feitas por eles em relação aos pagãos. Ou seja, se mostra a expansão da igreja em meio aos pagãos, em meio àqueles que não nasceram em Israel. Então é muito interessante isso, porque o evangelho foi em primeiro lugar pregado ao povo de Israel, e nessa rejeição do povo de Israel ao anúncio de que Jesus era o Messias, crucificado e ressuscitado, então se abre a possibilidade para que se pregue àqueles que não nasceram em Israel, e a partir daí, então, os pagãos passam a aderir à fé, passam a participar da fé cristã. Estes pagãos hoje seríamos nós, né? Durante muito tempo se pensou na igreja uma teologia da substituição, como se a igreja fosse o novo povo de Deus. Mas isso não tem fundamento bíblico. Se a gente pega a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 9, 10 e 11, lá deixa bem claro que o povo de Deus é o povo de Israel, e nós somos enxertados no povo de Deus pelo meio do batismo, né? Ou seja, nós nos tornamos povo de Deus pelo batismo. E Paulo tem a esperança de que um dia Israel se converta e se torne também e aceite o messianismo de Jesus. Então é muito interessante que, por exemplo, no domingo passado, quando se lia lá a segunda leitura tirada do livro do Apocalipse, quando se falava de todas as multidões, de todas as tribos e línguas que estavam no céu diante do Cordeiro, aquela cena se faz menção a todas as nações pagãs. Mas nos versículos anteriores, quando se fala dos 144 mil, o texto deixa bem claro que esses 144 mil são 12 mil de cada tribo de Israel. Ou seja, até na literatura apocalíptica se tem a esperança de que todo o povo de Deus, os filhos de Abraão, os primeiros filhos de Abraão, possam entrar em plenitude na vida eterna, em plenitude na glória do céu. Ok? Então, tomando consciência disso, a igreja, desde o Concílio Vaticano II, então, nutre um diálogo muito sadio, bonito, com a religião judaica, né, para entender as raízes judaicas da fé cristã. E quando se tem conhecimento de como que funcionava o judaísmo na época de Jesus, quais eram as crenças, as crenças oficiais, as crenças populares, então é muito interessante que você consegue enxergar tudo isso permeando as páginas do Novo Testamento, né? Então, muito lindo isso. Mas, voltando aqui para o texto, então, a primeira leitura vai retratar o sucesso de Paulo e Barnabé entre os pagãos que passam a aceitar e acolher Jesus como seu Salvador, como o Messias, o Salvador de toda a humanidade. Já a segunda leitura, tirada do livro do Apocalipse de São João, capítulo 21, né? Ou seja, a grande esperança de João Vidente. Ou seja, eu vi um novo céu e uma nova terra. Por que novo céu e uma nova terra? Porque o primeiro céu e a primeira terra foram enfeiados, destruídos por causa do pecado humano. Então a grande promessa de Deus não é destruição, mas é renovação, transfiguração, salvação de toda a realidade, de tudo aquilo que existe. Essa é a esperança cristã. E uma esperança que não é só para o ser humano, mas uma esperança que é para toda a criação, uma esperança que é para todo o universo, né? Eu sei que durante muito tempo se enfatiza ainda que Deus quer salvar só almas, mas isso é incompleto. Ou seja, Deus quer salvar tudo aquilo que Ele criou. Por isso que Deus se fez carne e habitou entre nós, na pessoa de Jesus. Então é muito lindo isso. Essa imagem bonita da Nova Jerusalém que desce do céu,
a esposa que desce, né? Ou seja, a cidade de Jerusalém como a esposa amada que desce. Ou seja, todas são imagens bonitas para falar da esperança plena da salvação de toda a criação. Eis que faço novas todas as coisas. A morte não existe mais, nem luto, nem choro, nem dor. Ou seja, tudo o que existe voltará a viver na plena comunhão com Deus, conforme era no paraíso original. No paraíso original. Então, essa é a esperança cristã, essa é a esperança bíblica. Né? Então, toda vez que se lê o livro do Apocalipse, nessa leitura muitas vezes terrorista, amedrontadora, é uma leitura totalmente errada e descontextualizada. O livro do Apocalipse fala, sim, de tribulações, de confusões, de guerras, de tormentos, que aconteceram em todas as eras, né? Mas o autor está se referindo sobretudo às confusões, às perseguições que a igreja primitiva estava sofrendo na época em que esse texto foi escrito. Mas a esperança fundamental é: tenham paciência, resistam, sejam fiéis, porque o que nos espera é a salvação. Né? O que nos espera é a salvação. Então, uma palavra muito bonita, uma palavra muito sincera, uma palavra que conforta os nossos corações. E, por fim, no Evangelho, nós temos João capítulo 13, versículo 31 a 35. Jesus está na última ceia com seus discípulos, então se deixa o mandamento do amor. Né? Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Então, uma coisa muito linda. Por quê? Quando nós lemos o texto grego, esse verbo amar aqui, né, ele está conjugado no tempo em que a ação acontece no passado, mas continua no presente. Então amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei e tenho amado, assim vós também deveis amar-vos uns aos outros. Se no Antigo Testamento o critério do amor era amar uns aos outros da mesma forma como a gente se ama, ame o próximo como a si mesmo, agora que o critério é amar o próximo como Jesus o ama. Amar o próximo como Jesus o ama. Então é um grande desafio, mas é a meta cristã. Né? Como Jesus tem nos amado, tem doado sua vida por nós, para a nossa salvação, para a nossa comunhão com Deus, para a nossa vida eterna, assim também nós devemos amar uns aos outros, com amor, com caridade, com paciência, com perdão, com compaixão, amar o próximo como Jesus o ama. E aqui que está o desafio. Por quê? Porque nós, na nossa mediocridade do amor, nós muitas vezes julgamos que certas pessoas, certos grupos não merecem nossa atenção, não merecem nosso cuidado, não merecem nosso amor, mas há que se perguntar: Jesus os ama dessa maneira? Pois o critério não é mais amar o outro como eu acho que ele deve ser amado, mas o critério é amar o próximo como Jesus o ama. E Jesus ama a todas as pessoas de forma indistinta, ou seja, de forma única e singular. Cada pessoa humana é objeto de um profundo amor e carinho da parte de Jesus. Jesus morreu por todos e por cada um de nós. Então aprendamos essa lição. Se nós experimentamos o amor verdadeiro cristão nas nossas relações, é uma forma bonita e sincera de experimentar Jesus vivo, ressuscitado, aqui e agora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras na evangelização, e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.